Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas. Está começando a partir de agora o programa Panorama Jurídico. Empresas devem ficar atentas aos direitos trabalhistas dos mesários na época da eleição. O mesário, na época da eleição, uma vez solicitado o seu trabalho, passa a exercer uma função pública, como o trabalhador vai ficar à disposição da Justiça Eleitoral, dentro de um período que pode ser pequeno ou grande. Dependendo da função, ele tem a folga compensatória. A Lei Eleitoral 9.504, do ano de 1997, garante que para cada dia trabalhado com o mesário, a pessoa tem direito a 2 folgas compensatórias. É importante destacar que o mesário não se torna empregado do setor público em função da prestação desse serviço. Caberá à empresa onde a pessoa trabalha dar as folgas compensatórias, sendo ele mesário, servidor público ou empregado, regido pela CLT, que é pela Consolidação das Leis do Trabalho. De qualquer forma, ele tem direito a essa folga dobrada, ou no serviço público, por meio de seu superior hierárquico, ou na empresa privada. Há a obrigação de conceder essa folga em dobro. É importante lembrar que essa folga não pode ser transformada em dinheiro, ou seja, não pode ser substituída pecuniariamente. Portanto, o empregador, tanto público como privado, tem de ter ciência que, em determinados dias, aquela pessoa ficou à disposição da Justiça Eleitoral. Cabe aos mesários e às pessoas que exercem qualquer outras funções públicas nas eleições, pegar uma certidão na Justiça Eleitoral e levá-la para o seu empregador, de forma a comprovar o serviço prestado. A partir do momento em que o empregador recebe o documento da Justiça Eleitoral, tem que providenciar a folga em dobro daquele trabalhador. Não pode haver desconto no salário do empregado que trabalha na época da eleição, porque ele está exercendo uma função pública. A função do mesário não se restringe aos dias de votação, no primeiro turno e eventualmente no segundo turno, porque pode haver uma convocação prévia para treinamento, o que é muito recorrente. Esse treinamento já integra a prestação de serviço público naquele momento. O mesário já vai ter direito à folga dobrada, compensatória, desde que haja certidão emitida pela Justiça Eleitoral de que participou daqueles dias de treinamento. Lembrando também que nos dias de treinamento o trabalhador tem direito à folga compensatória. Como nos grupos de mesários tem sempre um que exerce função de chefia, esses são mais solicitados, o que implica muitas vezes que seu trabalho não seja no dia da votação, mas avança após a eleição, no dia seguinte da eleição. O trabalhador muitas vezes tem que ficar à disposição da Justiça Eleitoral para questões específicas, como assinar ou entregar algum documento. E você pode participar através das redes sociais e pelos telefones, que já estão aí no seu vídeo. Agora temos uma pergunta das ruas. Bom dia, meu nome é Jéssica Rojas e minha pergunta é: a exploração sexual ou o favorecimento à prostituição de crianças e adolescentes é punível de que forma? No ano de 2014, a Presidência da República aprovou a Lei 12.978, que alterou o Código de Processo Penal para classificar como crime hediondo a exploração sexual ou favorecimento à prostituição de crianças, adolescentes e vulneráveis.
A lei foi aprovada na Semana Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. A partir desta lei, o condenado fica impedido de obter anistia, indulto ou pagar fiança. Esta lei prevê que as penas pela prática serão as mesmas já previstas para os demais crimes hediondos, que variam de 8 a 30 anos de prisão. As condições para o cumprimento da pena também ficam mais rígidas. Ela deverá sempre começar no regime fechado e, para progredir para o regime semiaberto, que permite trabalho fora da prisão, o condenado deverá cumprir ao menos 2/5 da pena, ou de 3/5 se for reincidente, e não de 1/6, como nos demais crimes. A criança não se prostitui, ela é levada para essa condição, disse a relatora do projeto, Maria do Rosário, à época em que foi lançada a lei. O Ministério Público e o Judiciário ficarão muito mais atentos na hora de liberar alguém que cometeu esse tipo de crime. Esta lei veio para corrigir uma parte da distorção do direito penal brasileiro, que até então considerava o tráfico de drogas mais grave que um crime contra seres humanos, uma vez que o tráfico de drogas já é considerado hediondo. Na verdade, entendo que não é o rigor da pena que corrige o acusado. Imagine se o problema do condenado for patológico, uma doença, por exemplo. Ele não vai sair do sistema prisional curado. Pode passar 10 anos preso. Quando for liberado, volta a fazer tudo novamente, como antes, porque o distúrbio não cura com a cadeia. Ora, se o problema do condenado é uma doença, deve ser tratado com psiquiatra ou psicólogo de forma correta. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos da América, onde a legislação prevê pena de morte. Em alguns estados, foi constatado que não baixou o índice de criminalidade naqueles estados. No caso desta lei, em comento, entendo que não vai baixar o índice de crimes de pedofilia e outros relacionados a crianças e adolescentes. Entre os crimes previstos atualmente como hediondos estão latrocínio, roubo seguido de morte, estupro de vulnerável, extorsão mediante sequestro, entre outros. A lei prevê que o crime se dará quando houver favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de crianças ou adolescentes ou de vulnerável. Agora nós faremos um pequeno intervalo. Não sai daí, voltamos já. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. Estamos de volta com o programa Panorama Jurídico. Agora para entrevistar o Procurador-Geral do Estado do Amazonas, Dr. Clóvis Smith da Frota Júnior. Ele é formado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, é procurador do Estado desde fevereiro de 2002 e professor universitário. O procurador do Estado ele defende os interesses do governo. O procurador pode, por exemplo, ser autor de uma ação de despejo de ocupantes de um prédio público ou contra uma empresa que não paga impostos. De acordo com a Constituição Federal de 1988, os procuradores, para ingresso no cargo, dependem de concurso público, de provas e títulos, com a participação da OAB em todas as fases. Os procuradores exercem a representação
Judicial e a Consultoria Jurídica do Estado. Os procuradores do Estado e dos demais entes públicos exercem a função de defender os interesses do Estado e não os interesses do chefe do Executivo. Bom dia, doutor Smith, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença. Sabemos que o senhor é muito ocupado, mas dispôs de um tempo para vir até aqui no Panorama Jurídico. Bom dia. Eu que agradeço pelo honroso convite, Eliezer, e estou aqui à disposição para responder as suas perguntas e quero também fazer uma saudação especial ao nosso público. Muito obrigado. Bom, inicialmente, o senhor poderia explicar para o nosso público de casa o que é a Procuradoria-Geral do Estado e também o que faz o Procurador do Estado? Perfeitamente. A Procuradoria-Geral do Estado, ela é um órgão, integrante da estrutura do Estado, ou seja, é um conjunto de atribuições que são conferidas a uma determinada estrutura dentro do Estado, e esse órgão ele tem por função principal duas atuações. Primeira atuação como órgão de representação judicial do Estado. Então, toda vez que o Estado precisa ir a juízo por alguma razão, ele se faz representar através dos seus procuradores. Há até alguns doutrinadores que dizem que, na verdade, o procurador não representa o Estado, ele apresenta o Estado, como se ele fosse o próprio Estado em juízo. A outra vertente de atuação do procurador e da procuradoria como um todo é no aspecto consultivo. Toda vez que há uma questão de indagação jurídica no âmbito do Estado, da administração em geral, e essa questão é formalizada, isso enseja uma consulta à Procuradoria-Geral do Estado, e a Procuradoria-Geral do Estado vai então apresentar uma resposta indicando qual é a solução jurídica para aquela matéria. E fazendo uma referência aí à sua apresentação, você falou algo que é essencialmente correto, A Procuradoria é um órgão do Estado, ou seja, a atuação da Procuradoria não fica restrita ao Poder Executivo, Então, havendo questões dessas duas naturezas, contenciosas ou consultivas, que digam respeito a outros órgãos ou poderes mesmo, caberá a atuação da Procuradoria-Geral do Estado, como, por exemplo, algo que envolva interesse da Assembleia Legislativa, algo que envolva interesses do Tribunal de Contas. Esses órgãos costumam, em havendo esse tipo de situação, solicitar a atuação da Procuradoria, e a Procuradoria, então, atua sempre que demandada. Doutor Clóvis, este ano de 2016, no dia 18, entrou em vigor, 18 de março, entrou em vigor o novo Código de Processo Civil. Então, nós sabemos que foi um avanço, sem dúvida alguma. Eu gostaria de saber a sua opinião, se no seu entender, o novo CPC vai trazer uma agilidade para os processos, vai alavancar mais o judiciário, ou o senhor ainda não tem essa experiência comprovada, ou o senhor tem uma perspectiva de que haja uma grande melhoria com a aplicação do novo CPC? Bem, eu acho que o novo CPC traz inovações importantíssimas, ele evolui muito em alguns aspectos, mas eu tenho, digamos assim, algumas reticências. Se você me permitir, até porque o processo civil é um tema que me é caro, eu queria até, digamos assim, contextualizar um pouco, Por que um novo Código de Processo Civil? Se a gente for observar, o Código de Processo Civil que estava em vigor até 18 de março, ele era um Código de Processo Civil da década de 70, do início da década de 70. 63, exatamente. Que foi um código basicamente desenvolvido a partir dos trabalhos do professor Alfredo Buzaide, que na época chegou até a ocupar o cargo de ministro da Justiça. Aquele código era um código muito pensado em cima de demandas individuais, ou seja, era um código de uma época em que os litígios, quando se configuravam, eram litígios muito caracterizados por aspectos individuais. Era um litígio de família, um litígio de vizinhança, uma eventual disputa contratual. Com a evolução da sociedade e a massificação das relações,
você passou a vivenciar um novo momento de litigância, né, no nosso país e no mundo ocidental como um todo. Então, já a partir da década de 90, o que a gente vivenciou no Brasil? Foi uma série de reformas, aquele Código de Processo Civil, ali iniciando em 94, Código de Processo Civil, incorporando uma série de inovações, como a tutela antecipada, toda a parte recursal foi alterada, mais para frente houve alterações significativas na parte da execução. Então, em determinado momento o legislador entendeu que não cabia mais simplesmente ficar trabalhando em cima de reformas, aquele código existente, entendeu por necessário editar digamos assim, um novo arcabouço, né? Começar tudo de novo, trazendo uma nova, digamos assim, diretriz na questão da resolução dos litígios. Foi o que foi feito, né? Foi o que foi feito. Aí você me pergunta a minha perspectiva a respeito disso. Bem, como eu te disse, eu vejo algumas inovações muito relevantes no novo Código de Processo Civil. Por exemplo, o fato de você simplificar alguns procedimentos, estabelecer a possibilidade de máximo aproveitamento dos atos que são praticados, eu considero isso como algo essencialmente positivo. E digamos assim, a gente precisa abandonar dentro do processo aquela visão formalista, né? Como dizia um professor italiano, Lieberman, ele dizia que no processo as formas são necessárias, mas o formalismo é uma deformação. Então, isso é essencialmente positivo no novo CPC. Mas eu tenho, digamos assim, as minhas reticências também, as minhas preocupações também. Por exemplo, essa necessidade de que haja previamente uma audiência de conciliação, isso pode funcionar ou não. Por que eu digo que isso pode funcionar ou não? Porque é necessário que você crie uma estrutura dentro da justiça comum, porque ela não estava preparada para realizar isso, que você treine as pessoas que desempenharão essa função de mediação ali, de conciliação, porque se isso não for feito, você vai simplesmente criar uma etapa no processo sem que isso gere uma efetiva redução da litigiosidade e vai alongar as demandas sem um resultado que seria o resultado desejado. É evidente que se buscou aí como fonte de inspiração aquilo que já ocorria na Justiça do Trabalho, né? E até mesmo nos juizados especiais, em que os procedimentos se iniciam com uma tentativa de conciliação. Mas isso só funciona se houver, digamos assim, se as pessoas que atuam na Justiça comprarem a ideia. Mas se houver um treinamento por parte do Judiciário em relação às pessoas que vão trabalhar em função disso aí, eu creio que o efeito será melhor, né? Sim, exatamente. Como eu expus nas minhas colocações, é essencial que essas pessoas cumprem a ideia, né? Que isso seja efetivamente, que a tentativa de conciliação seja efetivamente realizada como deve ser. Antes do novo CPC, bem antes um pouco, antes daquelas reformas que houveram, a sociedade em geral fazia muitas críticas contra o judiciário pela morosidade nos processos, mas na verdade não era o judiciário em si, era o aparelhamento, essa ferramenta que era arcaica com o Código de Processo Civil. Então, eu creio que nós estamos agora em um rumo mais decisivo para melhorias, porque com esse novo CPC a tendência vai ser darmos uma melhor satisfação à sociedade, com mais celeridade aos processos, e eu tenho certeza que isso daí vai ser bom para todos, do geral, né? Eu compartilho da sua visão, mas eu acho também que a gente precisa, no Brasil, identificar algumas situações e corrigir certos, digamos assim, desvios. O que eu vislumbro nesse aspecto? Eu acho que aqui nós temos um excesso de demandas em determinados assuntos. É evidente que o novo CPC ele procura, digamos assim, simplificar isso. Por exemplo, quando ele cria aquele incidente de resolução de demandas repetitivas, o que ele está criando? Ele está criando a possibilidade de, através do julgamento de um caso, você gerar um precedente que vá vincular a atuação do Poder Judiciário em demais questões daquela mesma natureza. Então isso abrevia a solução de muitos processos e simplifica. A grande questão, no entanto, é que nós temos um volume de demandas em determinados assuntos que é tão grande, que é tão absurdo, que isso gera um assoberbamento dos órgãos do Poder Judiciário. Por exemplo, você pensar que o STJ, que foi um tribunal criado em 88, já julgou
mais de 1.200.000 recursos especiais, ou seja, só uma modalidade de recurso que chega ao tribunal, você já superou a casa de 1.200.000, está chegando ali a 1,5 milhão. Então, isso já significa, já sinaliza para a gente que está havendo um excesso de recursos interpostos. Então, a legislação processual ela tem que realmente se preocupar disso. Quais são os casos na Procuradoria-Geral do Estado de maior relevância em que o senhor atua como procurador-geral, que são mais evidentes na PGE? Se a gente for olhar a atuação da PGE, para simplificar para o nosso público, a gente pode brincar e dizer o seguinte: a PGE ora joga na defesa, ora joga no ataque. O que eu quero dizer com isso? Por vezes a PGE está atuando na arrecadação tributária, ou seja, está indo buscar tributos, como você bem mencionou na abertura, que eventualmente foram sonegados pelos contribuintes ou que os contribuintes eventualmente questionam a exigência do tributo naquele caso concreto. E nesses casos a PGE vai atuar no sentido de recuperar os créditos públicos, né? Para que você tenha uma ideia, hoje a gente tem aí cerca de 3 bilhões e 700 milhões de reais inscritos em dívida ativa, né? A gente, num passado recente, tem obtido resultados expressivos na recuperação dessa dívida ativa. No ano que eu ingressei como procurador-geral, em 2011, a receita decorrente de dívida ativa foi de 8 milhões de reais. No ano passado, a gente totalizou já em 110 milhões. Esse ano, até aqui, nós já conseguimos levantamento de depósitos judiciais ou transferência de depósitos judiciais que totalizam mais de 400 milhões de reais. Então, a PGE tem sido... Foi um resultado expressivo. A PGE tem atuado com muito afinco nessa questão e tem coordenado a sua atuação e buscado no Poder Judiciário uma proximidade no sentido de produzir os resultados que o Poder Executivo e que a população em geral espera. E há oportunidades em que a PGE joga na defesa, né? Então, toda vez que nós temos demandas judiciais formuladas contra o Estado, é a PGE que elabora a defesa, a PGE que atua na defesa. E aí nós temos casos que são, digamos assim, de conhecimento até mesmo do público de grande repercussão econômica. Nós temos ações de desapropriação, que é desapropriação direta, que na verdade começaram com a SUAB, que depois foram assumidas pela PGE, em que os autores pretendem 3 bilhões de reais. Nós, há pouco tempo atrás, tivemos uma decisão favorável no STJ que afastou a cobrança de uma indenização de R$500 milhão, de 500 milhões de reais, o chamado caso Maria Luísa. Então, a atuação da Procuradoria ela se divide nesses dois polos e ainda tem uma terceira vertente, se é que a gente pode assim dizer, que são as chamadas ações de controle concentrado de constitucionalidade, né? Que são as ações diretas de inconstitucionalidade, quando eventualmente é editada uma lei e algum daqueles legitimados previstos na Constituição vai ao Poder Judiciário, muitas vezes ao Supremo, outras vezes ao Tribunal de Justiça, questionar a constitucionalidade dessa norma. Nós, ao longo desse período aí, de 2011 para cá, nos deparamos com algumas questões dessas relevantes. Por exemplo, em janeiro do ano passado, foi julgado o mérito da primeira ação direta de inconstitucionalidade que tratava dos incentivos da Zona Franca de Manaus, né? A ação direta de inconstitucionalidade 310. Nessa ação, basicamente, se discutia se o Estado do Amazonas, para conceder incentivos fiscais, ele precisaria ou não se submeter ao CONFAS. E a posição final do Supremo foi no sentido de que não precisaria. Então, esse foi um precedente muito importante, porque todo o nosso modelo de incentivos fiscais se baseia nessa premissa, né? E nós obtivemos esse julgamento favorável. Um outro caso importante, né, envolvendo a atuação da PGE em ações diretas de inconstitucionalidade diz respeito à Lei de Incentivos Fiscais do Estado de São Paulo, né, que é a chamada guerra fiscal. O Estado de São Paulo concedia incentivos para algumas indústrias, né, indevidamente, porque eram incentivos que não haviam sido autorizados pelo CONFAS, pelo Conselho Fazendário dos Estados, né? E por conta disso algumas indústrias estavam deixando de se instalar no Amazonas para se instalar no Estado de São Paulo.
Então, a gente teve a iniciativa de ajuizar uma ação perante o Supremo para questionar esses incentivos. E o Supremo Tribunal Federal, em caráter liminar, suspendeu a eficácia da norma que concedia esses incentivos. Isso foi muito bom. Parabéns à Procuradoria-Geral do Estado que conseguiu esse excelente resultado, né? É um trabalho coletivo. Coletivo, né? Doutor, quais foram as principais conquistas institucionais da PGE ao longo dos últimos anos ou em sua gestão? Desde 2011 para cá, a gente tem desenvolvido um esforço no sentido de fortalecer institucionalmente a Procuradoria. E isso aí envolve você dotar a Procuradoria de recursos humanos e materiais necessários para o bom desenvolvimento de seus trabalhos, né? E os resultados vão sendo colhidos. Uma das primeiras iniciativas que a gente tomou foi no sentido de criar o chamado Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Estado. E esse fundo, ele, digamos assim, gera hoje uma receita para a Procuradoria-Geral do Estado que é basicamente investida na melhoria da sua estrutura física, na contratação de estagiários e na contratação de residentes. E falando um pouco sobre residência jurídica, esse foi um dos programas que nós conseguimos instituir no âmbito da Procuradoria e que tem sido um programa muito exitoso, né? Basicamente, você cria um programa em que você tem um vínculo pedagógico com o bacharel, né? O bacharel ele é admitido nesse programa através de um concurso, né? Mediante uma classificação. Aprovado nesse concurso, ele se vincula a um procurador que fica como o instrutor dele durante o programa de residência jurídica e ele, durante alguns dias na semana, atua auxiliando o procurador nas atividades práticas, né, nas atividades forenses da PGE ou nas atividades consultivas e um dia na semana, pelo menos especificamente, ele fica só para receber instrução, só para receber conhecimentos teóricos a respeito dos ramos de atuação da Procuradoria. Doutor Clóvis, nosso tempo já está chegando ao final. Infelizmente, a coisa quando é boa acaba logo. Né? Doutor Clóvis, como o senhor vê o atual momento da advocacia pública no Brasil? O senhor pode fazer sucintamente e fazer suas considerações finais, tudo bem? Eu agradeço. Quando a gente fala de advocacia pública, e vale a pena esclarecer para o nosso público, nós estamos falando de todos os órgãos que envolvem a advocacia pública. Então, estamos falando de todas as procuradorias dos estados, das procuradorias dos municípios e também dos órgãos federais, né? Procuradoria da Fazenda Nacional, Advocacia Geral da União e Procuradoria Federal. Bem, de maneira geral, todos nós sabemos o quadro pelo qual o país passa, né? Nós estamos vivendo uma crise, talvez uma das piores crises da nossa história, pelo menos no aspecto econômico. Num cenário como esse, o que mais acontece é, digamos assim, pressão em cima da advocacia pública. Não pressão no sentido negativo, no sentido de cobrança excessiva, mas sim no sentido de que a advocacia pública, por ser integrante da estrutura do Estado e por ter a concepção de que seu papel é servir ao público, se vê, digamos assim, chamada a atuar e a contribuir da melhor maneira possível. Então, de um lado, até por conta das dificuldades econômicas, o Estado enfrenta problemas com a prestação de alguns serviços públicos, enfrenta problemas com a manutenção de alguns contratos, e isso gera uma demanda adicional para a advocacia pública. E de outro, você, digamos assim, é estimulado, de maneira geral, a atuar com mais afinco na arrecadação tributária. Então, nesse atual cenário em que nós vivemos, de uma certa maneira, isso fez aumentar o papel da advocacia pública, seja pelos problemas gerados a partir da crise econômica, seja pela necessidade de obtenção de recursos adicionais. Dr. Clóvis Smith, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. O senhor não imagina o quanto nós estamos honrados. O programa Panorama Jurídico fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana e até a próxima semana e até o próximo programa. Obrigado.